Eu quero saudar a todos os nossos irmãos e ouvintes nesta manhã de domingo, dia 10 de maio, quando nós estamos a oportunidade de mais um domingo na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que nesta manhã nós venhamos nos alimentar da palavra de Deus e o nome do Senhor, Ele venha a ser glorificado. Esta manhã nós iremos orar, abrindo este culto de escola bíblica, que Deus venha abençoar a sua vida nesta manhã. Oremos. Bendito Deus e Pai que está no céu, na Tua presença nós estamos, meu Deus, nesta manhã, agradecidos, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor Ele tem nos concedido, por estar na Tua casa, Senhor Deus, na Tua presença, para mais um domingo, Senhor, para estudarmos a Tua palavra. Deus, eu quero que, Senhor, Tu venha abençoar cada ouvinte, Senhor, deste programa de escola bíblica dominical. Deus, que Tu possa abençoar cada família, Senhor. Oramos, Senhor, por cada família, Senhor, nesta manhã representada no seu lar. Jesus, que Tu venha, Senhor, entrar com providência. Jesus, aquele lar, Senhor, que tem, Senhor, um enfermo, Senhor. Jesus, que precisa de saúde. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oramos, Senhor Jesus, pelos Teus filhos que estão, Jesus, a assistir este programa, Senhor. Deus, que Tu venha abençoar, Senhor, de uma maneira poderosa. E que nesta manhã, Senhor, haja cura divina. Que haja, Senhor, salvação para a glória do Teu nome, Senhor. Tu venha abençoar o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra. Que passará o ensinamento da Tua palavra nesta manhã. O Teu servo que irá louvar o Teu nome, Senhor. E o Teu nome Ele seja glorificado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. É no nome de Jesus Cristo que nós Te pedimos tudo e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Nesta oportunidade, nós iremos ouvir o nosso irmão Jeter Guimarães, louvando o nome do Senhor. Glória a Deus por essa oportunidade, nesta manhã, deste dia tão especial. Nós já nos encontramos na presença de Deus para louvar, adorar e também aprendermos um pouco mais através da palavra do Senhor. Nós também queremos aproveitar essa oportunidade e lembrar que hoje é o Dia das Mães. Nós estamos comemorando esse dia especial, tá? Vamos louvar ao Senhor o hino de número 116, que é o hino sugerido, um dos hinos sugeridos pela nossa revista da Escola Bíblica Dominical. 116, Livre Estou. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor, quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dado ao nosso bom pastor. Livre estou,
pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Aleluia. Hino de número 169. Glória a Deus. Ó, Jesus me ama. 169. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus. Ainda mais uma vez estaremos louvando ao Senhor, agora com o hino de número 171, um pecador remido. Glória a Deus. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso para no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus.
Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Amém. Glórias a Deus. Eu convido a todos que estão no seu lar, na sua casa, para que possamos abrir as vossas revistas e acompanhar conosco a lição de número 6, de 10 de maio de 2020. E nós temos o título desta revista: A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, você tem liberdade aí no seu lar mesmo, junto com a sua família, de abrir a sua revista na lição de número 6, que tem como assunto da lição a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo nos diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, o versículo 11. A verdade prática nos diz da seguinte maneira: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios se tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Glórias a Deus. Você que não tem revista e queira acompanhar conosco a leitura bíblica em classe, encontra-se no livro de Efésios, no capítulo 2, o versículo 11 e 12, e Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, do versículo 12 a 14. Tá certo? Então você pode acompanhar conosco. Leiamos. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentio na carne, e chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavas sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Graças a Deus pela oportunidade, pela leitura da palavra de Deus. Nós iremos orar neste momento. Como o nosso irmão Jeter, ele falou logo a princípio, que hoje é o domingo do Dia das Mães, tá? E já de antemão, nós queríamos oferecer um Dia das Mães a todas as mamães que estão a ouvir, a nos ouvir, a assistir este programa nesta manhã. Nós iremos orar e logo em seguida o nosso irmão Fabiano, diácono Fabiano, estará conosco nos transmitindo a palavra de Deus. Bendito Deus e Pai que está no céu,
Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que acabamos de ler, pelos louvores que acabamos de entoar, Senhor. Receba, Senhor, nossa gratidão nesta manhã, Senhor. E que o Teu nome, Senhor, ele seja glorificado a cada instante, a cada momento. E que Tu venha abençoar, Senhor, os nossos irmãos que estão do outro lado, Senhor, assistindo, Senhor, este programa da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, Senhor Jesus. Usa o Teu Filho nesta manhã como um canal, Senhor, para transmitir a Tua palavra do Teu coração, Senhor, aos nossos corações e a todos os ouvintes, Senhor, que estão, Senhor Jesus, a nos ouvir e a nos assistir. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos para sempre. Amém. Amados irmãos, recebam todos nesta manhã, poderosa, doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos iniciar nossa fala agradecendo a Deus, força maior do seu povo, alegria, esperança de Israel e da igreja. Queremos também saudar, na paz do Senhor, a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Saudação ao pastor presidente, Assembleia de Deus em Capanema, pastor José da Luz. No seu nome eu quero também saudar a todo o ministério da nossa igreja. Agradecer também a coordenação da Escola Bíblica Dominical, pessoa do irmão Enio, irmão Ezequias, irmão Naldo. Agradecer aqui a parceria, a ajuda, as orações dos irmãos e todos os esforços que se somam para que esta EBD online acontecesse ou aconteça, e que tudo seja para a honra e a glória do nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Como sempre, eu conto com as orações dos irmãos. Dá um abraço, um beijo, um carinho especial para minha família, esposa, filhos, filhas. E também queremos nos congratular com todas as mães este dia, segundo domingo de maio, em que se comemora o Dia das Mães, nosso feliz Dia das Mães a todas as mamães. Queridos, dando sequência à nossa série de estudos bíblicos, nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e hoje, pela bondade de Deus e pela riqueza da sua graça, nós estaremos comentando a lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. É importante dizer às pessoas que não têm o costume de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, que gentil aqui não é gentileza. Gentil aqui se refere a todos os povos, com exceção de Israel. É claro que o termo, de acordo com o contexto, tem variantes significados. Os judeus, eles se vangloriavam por ter a marca
física da chamada circuncisão. Hoje, nós vamos estar trabalhando com os seguintes pontos e subpontos, baseado em Efésios 2, versículo 11 e 12, Romanos 4, versículo 12 e 14, sobre a circuncisão, conceito, significado religioso, a incircuncisão do coração, sua aplicação também espiritual, estranhos ao concerto da promessa, uma vida sem Cristo, separados da comunidade de Israel, alienados aos pactos das promessas, sem esperança, sem Deus, desprovidos de esperança, e o fechamento com a nossa conclusão. Então, esse é o assunto em pauta da lição de número 6. Você que acompanha, você que é pessoa amiga do Evangelho, você vai aprender. Nós vamos aprender um pouco mais pela palavra de Deus, todos esses termos, o que é a circuncisão, a incircuncisão, a respeito das promessas de Deus a Abraão, a condição dos judeus. Tudo isso a gente aprende com a melhor e maior escola do mundo. A escola bíblica dominical é a escola de Deus. É a escola que aplica ensinamentos eternos, porque a palavra de Deus é eterna e Deus é eterno. Então, esse termo gentil, ele é usado no Novo Testamento para identificar os não-judeus. No primeiro século, os judeus representavam 10% da população do Império Romano. O que fazia esse povo especial era justamente as promessas, as alianças, os concertos que Deus fez com esse povo. E os três maiores, significado mais contundente, foi o concerto abraâmico, mosaico e davídico. Claro que havia outros, mas esses são os maiores. A circuncisão era a grande marca da aliança de Deus que teve início com Abraão, o pai dos hebreus. O texto bíblico é Gênesis, capítulo 17. Agora, quando eu digo que ela teve início com Abraão, eu me refiro ao povo judeu, porque outras civilizações, outros povos, antes de Abraão já praticavam a circuncisão, que tinha apenas um efeito de que a pessoa atingiu a fase adulta. Todavia, para os judeus ela ganhou um significado espiritual. Você encontra em Gênesis capítulo 17, do versículo 24 ao 27. Abraão foi circuncidado já idoso, aos 99 anos. Seu filho Ismael, com
a escrava aos 13 anos de idade. Por exemplo, os muçulmanos, eles herdaram a circuncisão dos judeus. Só que, para eles, que se baseiam por o filho de Abraão, Ismael, ela acontece aos 13 anos e tem um significado diferente do povo judeu. Porque na lei, a circuncisão era aplicada aos homens com 8 dias de nascido. E a Bíblia diz que o próprio judeu, Jesus, que era judeu, teve sua religião, o judaísmo, foi também circuncidado. Para Deus distinguir Israel dos demais povos, Deus fez uma aliança, uma marca e um sinal. Agora, ela tem variantes significados de aplicação tanto física quanto espiritual para os judeus a circuncisão. Por exemplo, naquela época, o povo que andava ali como beduínos, como povos nômades, naquela região desértica, não tem tanta água. Pense você que Abraão tomava banho todo dia, que não. Então, era uma questão até de higiene para o homem. Eu acho que deu para entender. Alguém perguntou, mas por que a circuncisão, que é um processo cirúrgico, né, no prepúcio do órgão genital masculino, por que não essa marca em outro lugar? Bom, naquela época, a imoralidade das demais nações já acontecia. E era uma marca justamente ali para o povo escolhido de Deus, separado, um povo santo, como todo o Pentateuco, toda a Bíblia ensina. Deus sempre cobrou a santidade. E é justamente nessa área que as pessoas mais pecam. Então, por isso, Deus aplicou ali. Agora, quando Deus chama a Abraão, quem era Abraão? Um gentil, um idólatra. Alguém perguntou por que Deus chamou Abraão e não outra pessoa. Já parou para pensar nisso? Bom, primeira coisa, Deus é soberano e não toma conselho com os homens. Isso está na mente de Deus. E para nós é mistério. Tanto porque Deus escolheu Abraão, porque Deus elegeu Israel. Ele quis assim. Ele é Senhor, Ele é soberano. Isso não cabe a nós fazermos essas indagações. Agora, o propósito de Deus era para que Israel fosse luz para os gentios. Mas eles se envaideceram. Havia israelita, e muitos deles fariseus, que quando eles iam orar, eles oravam assim: ó Senhor, graças eu te dou, porque sou judeu e não gentil. Alguns diziam, nós não somos como esses incircuncisos. Havia também nações que não praticavam a circuncisão, como a Babilônia, babilônios, os assírios e os filisteus.
mas outras nações, como ritual, praticavam. Então, os judeus se vangloriavam por serem circuncidados. Quando o texto diz aqui chamado circuncisão, se refere aos judeus. Quando o texto diz incircuncisão, ele está falando dos gentios. E por isso, por esse orgulho, por não terem entendido boa parte do plano de Deus a esse respeito, os judeus desprezavam os gentios. O judeu não casava, não ia em casamento de gentio, não casava com gentios. E se fizesse isso, era mesmo que encontrar a morte. Para os judeus, os gentios eram apenas combustível para o fogo do inferno. E eles chamavam de incircuncisos. Eles enchiam a boca e chamavam as demais nações, os demais povos, de cães gentios. Então você vê o desprezo e o desdém que os judeus tiveram do gentio. Mas Deus, quando chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, e o versículo 13, ele diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus tinha já plano e propósito para salvar os gentios, aqueles que não receberam a promessa, aqueles que não receberam o sinal, a marca, a um povo que Deus não fez aliança, mas Deus tinha propósito. E esse instrumento para levar esperança, para levar salvação para os demais povos, que são os gentios, viria através de Israel. Agora, o Antigo Testamento já nos informa, o Pentateuco, que Deus iria realizar no seu povo a circuncisão do coração, que não seria feita por nenhum bisturi, mas que seria operada pelo Espírito Santo de Deus. Tem um texto na Bíblia, e Paulo muito fala aos Gálatas, que a circuncisão, que de fato é significativa para Deus, é a do coração, é a interior, é o que Paulo mais tratou nas suas cartas, é a do coração. A situação anterior, quando fala aqui a condição dos gentios sem Deus, nós aprendemos uma coisa, irmãos, que existe dois estilos de vidas, a vida com Deus e a vida sem Deus. E essa é a verdade prática da nossa lição. A situação anterior, Paulo, nos primeiros versículos de Efésios capítulo 2, ele trata de modo geral da salvação dos pecadores. E ele diz que eles deveriam lembrar de outro tempo, que eram gentios na carnes, e que eles viviam sem Deus. Olha só que situação triste, separados de Deus, alienados das promessas de Deus. Boa parte dos irmãos ali da igreja de Éfeso eram gentios. Esse lembrai-vos aqui que Paulo aplica neste ensino maravilhoso, era para eles lembrarem que antes de conhecer a Deus,
de adorarem o único Deus verdadeiro, Senhor, Salvador, poderoso, Criador, sustentador de todas as coisas, eles adoravam a deusa Diana. Ou seja, eles viviam no pecado. Havia ali, em Atenas, onde Paulo teve, em Éfeso, e em toda aquela região, um panteão de deuses. Era tantos deuses que alguém deixou escrito assim, que era mais fácil encontrar naquela cidade um Deus do que um homem. Então você vê aqui a figura de linguagem. Claro, e de forma, metafórica, mas a aplicação é que havia muitos deuses. E eles antes não conheciam o Deus verdadeiro. Quando Paulo diz que eles estavam sem Deus, a palavra que melhor expressa um gentio sem Deus, nós estamos falando do antes, da condição do gentio sem Deus. A melhor palavra para se aplicar num judeu é sem. Sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem esperança, sem alegria da salvação, sem perspectiva para o futuro, porque a maioria ali ensinava aquela vã filosofia que muitos ainda aplicam hoje, que é o seguinte: morreu, acabou. Não existe essa ideia de céu, de inferno, de pecado, de ser santo, de ser profano. O hedonismo ensinava e ainda ensina que a pessoa tem que desfrutar o prazer máximo. Se tem a vontade, faça. Se gosta, pratique, não é dar conta de ninguém, porque a vida é sua. Isso e muito mais simboliza o quê? Uma vida sem Deus, uma vida sem esperança. Eles não conheciam nada a respeito de Cristo. Eles não conheciam nada a respeito das promessas de Deus, dos concertos do Senhor, da vontade divina para o pobre pecador. Então, essa era a condição do antes, dos gentios que vivia sem Deus. Mas Deus levanta o apóstolo Paulo, que ficou conhecido na Bíblia como mestre dos gentios, pregador, ensinador, doutrinador dos gentios. Um vaso escolhido por Deus para levar a palavra aos gentios. Porque até então os judeus achavam que a salvação era só para eles. E todas as demais pessoas do mundo iriam perecer. Mas Deus tem plano de salvação para todo aquele que crê. E que a salvação, Paulo ensina, é pela graça mediante a fé. Nunca foi o propósito de Deus que a salvação de um povo, de uma sociedade, fosse pela circuncisão. E eles não entenderam isso, os judeus. Eles achavam que por simplesmente terem a marca, terem praticado a circuncisão pelos seus pais ou por um médico ali, a Bíblia não dá detalhes como isso era feito, mas se exigia que assim era feito, eles achavam que essa marca exterior era suficiente para eles alcançarem a salvação. Um sinal externo, um selo da aliança que Deus fez com Abraão e, por extensão, também a todos aqueles que creem no nome. Porque Abraão não foi justificado pelas obras da lei. Não foi a circuncisão que fez com que Abraão recebesse
a vida eterna, mas a sua fé no Messias que ainda viria. Ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça, é o que diz a santa e poderosa palavra do Senhor. Os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis falam do declínio da humanidade. Aí quando nós vamos para o capítulo 12, Deus chama a Abraão e lhe faz o quê? Promessas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sua família está incluída nessa promessa. Que coisa maravilhosa. É porque a salvação de Deus é oferecida a todo aquele que crê no seu Filho Jesus Cristo. Então os judeus, os gentios, ao contrário dos judeus, eles eram estranhos a essas promessas, a revelação de Deus, aos oráculos de Deus, a palavra de Deus. Eles eram estranhos. E eles eram, por isso, tratados com desprezo, com total desdém. Lembra aquela passagem da mulher cananeia, que foi tratada como o quê? Como cachorrinho. Os publicanos, as prostitutas, todas elas eram tratadas com o mesmo patamar dos gentios. Poderia ser um bom cidadão, cumpridor de todas as regras, mas era gentil, para os judeus não valia absolutamente nada. Então, meus amados irmãos, nós aprendemos que a discriminação que os judeus sofreram, ela é uma coisa que acompanha a humanidade. É muito triste a gente chegar num canto e ser desprezado. Tanto é que, para os gentios, foi separado o quê? Apenas o átrio do templo. Não era permitido eles irem mais adentro do santuário, onde os judeus tinham a permissão. Aí Jesus veio, derrubou essa barreira, e de ambos os povos, ele fez um, mediante o quê? Sacrifício do seu filho ali na cruz do Calvário. De ambos os povos, a Bíblia diz que ele fez um. Então, olha só, trazendo mais algumas informações aos irmãos, a respeito da circuncisão que acontecia no 8º dia, depois do nascimento. Eu ouvi umas mensagens aí, umas pregações, de algumas pessoas dizendo que não. E Jesus não foi circuncidado ao 8º dia. E o texto lá de Lucas, do capítulo 2, não fala nisso. Ali é por inferência. Mas eu discordo. Até porque, como a priori disse, Jesus era judeu. E ele cumpriu toda a lei de Moisés. E a determinação que Deus fez é que todo menino macho de Israel tinha que ser circuncidado. Se alguém quisesse, ainda hoje é assim, praticar, ser membro do judaísmo, ainda hoje tem que passar por esse processo cirúrgico da circuncisão. E isso pipocou numa discussão acalorada lá no primeiro concílio em Jerusalém, em Atos, no capítulo 15. Por quê? Porque muitos judeus diziam o seguinte: e os gentios estavam aceitando a Cristo, os judaizantes ensinavam isso, só podiam receber a salvação se fossem circuncidados. Leia todo o capítulo 15.
Então, a Bíblia ali é contra isso. E não era uma obrigação para os judeus receber a salvação. Eu vou até ler um ponto importante aqui, Atos capítulo 15. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, nós estamos em um estudo bíblico nesta manhã. O que foi decidido ali? Paulo diz: para Deus não há diferença alguma entre eles e nós, purificando, seria apenas purificando o seu coração pela fé. Tanto a circuncisão como a incircuncisão, em si mesma, aos olhos de Deus, não é nada. Não tem nenhum valor, a não ser o crer em Jesus. Pela fé no sacrifício de Jesus. Essa é a verdadeira circuncisão do coração, que é feita pelo Espírito Santo. E ele diz: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. E que não se deve perturbar os gentios que se converteram a Deus com isso, mas que isso foi determinado, que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. É por isso que o crente não come alimento com sangue, que a Bíblia proíbe, o Antigo e o Novo Testamento. Então, isso que foi decidido. Mas que não seria obrigado a circuncisão agora. Se alguém quiser, alguém praticar, a Bíblia não condena, nem a lei. Fica a critério de cada um, mas é algo desnecessário, né? Porque a verdadeira circuncisão, a Bíblia diz, ela é do coração. E que a salvação de cada ser humano, seja judeu, seja gentil, é pela graça, por meio da fé. Esse é o ensinamento bíblico. Tem um texto de Romanos, muito bom também, para nós aprendermos, que é no capítulo 2 de Romanos, os versículos 28 e os versículos 29, olha o que aqui Paulo diz assim: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas provém de Deus. Então, olha só, aqui Paulo, nesse texto de Romanos 2, afirma que a circuncisão em si mesma, ela não tem nenhum valor, tá? Pois o desejo de Deus é que os seus filhos demonstrem mudanças exteriores, né? Ocorridas no coração, no interior. E ele fala também aqui da circuncisão, no espírito, que é o que, meus irmãos? A transformação do coração, do interior, a parte mais íntima, e que isso é um trabalho único do Espírito Santo de Deus. O verdadeiro judeu era aquele que possuía uma experiência espiritual no coração. Não apenas um processo cirúrgico, uma cirurgia física no exterior. É interessante que hoje em dia, muitas pessoas cometem o mesmo erro de aplicar um valor, um significado simbólico de forma exacerbada e chegam ao extremo de afirmar que a salvação implica nisso. Um dos exemplos disso é o batismo. Assim como a circuncisão,
não salvava ninguém. E a salvação é pela graça mediante a fé. Tem muita gente que hoje ainda quer condicionar a salvação com o batismo, quer aplicar a salvação com a ceia, com a religião, com a igreja, com a denominação. Isso não salva ninguém. É claro que todas essas coisas têm o seu devido valor, mas isso não se aplica à salvação, como os judeus confundiram. E como nós lemos lá em Atos 15, que queriam que os irmãos que aceitaram a Cristo ali praticassem a circuncisão, senão eles não poderiam ser salvos. Como hoje muita gente acha que se não for batizado, não é salvo. Não entendeu o que está lá em Marcos, quando Deus diz, olha, é bom até ler o texto. Marcos, abra na sua Bíblia aí. Lá no final. Quem crê e for batizado será salvo, né? Quem não crê será condenado. Não é isso? 16:15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aí a pessoa fica só aqui. Tem a parte B. Mas quem não crê será condenado. Vê que ele já não diz. Mas quem não for batizado e crer será condenado. Não diz. Até porque, eu acho que você vai concordar comigo, muitas pessoas não foram batizadas, mas tiveram um encontro com Jesus. O que é muito citado é o ladrão na cruz. Só que deixa eu dizer uma coisa também. Eu comparo o batismo com o casamento. Já viu aquela pessoa que vive com uma pessoa há 5, 10, 20 anos e nunca casa? Por quê? Casamento é o quê? É aliança. Casamento é o quê? É compromisso. Casamento é o quê? É uma carta escrita para o mundo e aquela pessoa está unida com a outra, é uma só carne. Para mim, quem não se casa, desculpe aí, você que acompanha, parece que essa pessoa tem uma coisa assim que desconfia que o casamento não vai dar certo, né? E que se casar vai complicar a vida, e para mim, não sei, eu não concordo com isso. Eu acho que o certo é casar. Ah, mas o que é casamento para Deus? Não vou entrar nesse mérito. Então, o batismo, eu entendo que é a mesma coisa. Uma pessoa que aceitou Jesus há anos, nunca se batizou. Por quê? Tem alguma coisa errada. Porque ela sabe que quando ela desce as águas batismais, lá na sua igreja, ela vai fazer parte da membresia, ela vai participar da ceia do Senhor. Se ela viver uma vida no pecado, ela vai ser disciplinada, corrigida. E a disciplina é para o amor, não é para destruir. Por isso que certas pessoas não querem se batizar, e não querem um compromisso. É só de longe. Então pense nisso. Então é assim. Assim como os judeus confundiram a circuncisão, que ela era a força motriz da salvação, Paulo, usado por Deus, disse que não. Ele é para os judeus. Os gentios é no Espírito, é no coração, aplicada pelo Espírito Santo de Deus. Ah? Não apenas, algo físico, não apenas algo na parte exterior. Então, muita gente hoje em dia também confunde essas coisas. Olha só, eu acredito que aos olhos de Deus, um judeu que praticou a circuncisão, como eles se chamavam, o povo da circuncisão, desobediente a Deus, aos olhos de Deus é um incircunciso.
trazendo a aplicação e entendimento deles. E que para Deus, um gentil, obediente, mas incircunciso no exterior, na carne, como Paulo diz, tem muito mais valor para Deus se ele for obediente. Não tem pessoas assim? Por exemplo, nós tivemos eu vi uma situação prática de um irmão, e esse irmão era muito fiel no dízimo dele. Mas vivia aí, olha. Diz a turma, fazia tudo o que o inimigo das nossas almas quer. Ele achava que por entregar o dízimo, ele seria salvo. Então a salvação é pela graça. O crente deve dizimar, contribuir com o reino de Deus, com a igreja. Isso é bíblico. Tá? Ou as pessoas aceitando ou não. Mas a nossa salvação não vem por isso. O dízimo é uma forma de adorar a Deus, de gratidão a Deus. Tudo que Jesus fez, a maior coisa que ele faz pelo homem é o quê? É salvar o pobre pecador. Então, quando Paulo diz assim, lembrai-vos, vou voltar lá para o texto, né? De que vocês, no outro tempo, eram gentios na carne, chamado incircuncisão pelos que na carne, olha só, não é no espírito, é na carne, a natureza humana, chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Naquele tempo, vocês eram, olha só, sem Cristo, tem coisa pior, separados da comunidade de Israel, povo de Deus, estranho aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a situação, e essa é a situação ainda de um gentil, de um ser humano sem Deus. E caminhando para a nossa conclusão, porque o nosso tema de hoje é isso. Tá? São poucos versículos, não podemos nos estender muito, tá? Mas aqui você aprendeu o que é a circuncisão, a promessa que Deus fez, esse processo lá, por que Deus chamou Abraão, por que a circuncisão era nesse lugar. Ela aplicava tanto um sinal de obediência e distinguia os judeus dos outros povos. Ela tinha uma aplicação também sanitária, de saúde ao homem, devido às condições daquela época, daquela geografia. Ela fala da santidade, porque é a pureza ali, a área onde as pessoas mais pecam. Nós aprendemos aqui quem são os gentios que o Novo Testamento menciona, como eles eram tratados, a vida pregressa que os gentios tinham antes sem Deus, na idolatria, adorando a deusa Diana, e toda a sorte de deuses falsos, sem Deus, sem parar de Deus. Então, eu volto a dizer, a melhor expressão para caracterizar um gentio é sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem a palavra, sem as revelações, sem o entendimento das coisas de Deus, sem salvação, sem vida eterna, sem direito ao céu. Triste a situação. Paulo fala, eu vou ler alguns textos bíblicos aqui, quero encerrar a nossa participação esta manhã. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, e versículo 30. Se Deus é um só e justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Então olha só, é pela fé. Não é circuncisão, incircuncisão, é pela fé. E Abraão foi justificado. E que o homem hoje diante de Deus é justificado. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo
19. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada. Mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Mandamentos aqui é a palavra. Não é um ritual. Não é uma coisa exterior. Não é uma religiosidade. Mas é guardar a palavra. É viver a palavra. É obedecer a Cristo e o seu evangelho. Então, Paulo desfaz esse pensamento, ele acaba com essa discussão. Circuncisão, incircuncisão. Paulo está dizendo, obedeçam a palavra, vivam a palavra. O outro texto é Gálatas. Muito importante também, onde Paulo muito trata, eu falei, sobre essa questão. Capítulo 5, versículo 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, circuncisão aqui é judeu, incircuncisão aqui é gentios, tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Olha que texto maravilhoso. Não é a raça, não é a religião que vai fazer a diferença aos olhos de Deus. Não é se é judeu, se é gentio. Paulo está dizendo que isso não tem nenhuma virtude, mas sim a fé que opera o amor. Que amor é esse que opera? Produzindo o que? Mudança, transformação, vida nova. É o amor de Cristo. Que Paulo chama de lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? É a lei do amor. Que fez o quê? Ele morrer por nós. Jesus morreu ali na cruz do Calvário por judeus e por gentios. Aí o capítulo 6 de Gálatas, versículo 15, ele diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. É tão importante entender isso que ele repete. Ele só muda no final. Porque no capítulo 5, versículo 6, ele diz a fé que opera por amor. Que amor é esse? O amor de Cristo que operou a fé em nós. E aqui ele diz que o mais importante é ser o quê? Uma nova criatura. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E isso aconteceu e acontece no judeu e nos gentios. Então, a minha vida, a sua vida é assim. Ela tem um antes e tem um depois. Ela tem um tempo que a gente era sem Cristo. E hoje nós estamos com Cristo, em Cristo, glorificando e bendizendo o nome de Cristo. Então, meus irmãos, é isso que eu recebi do Senhor. E que eu vim aqui entregar a todos nós, tá? Vamos orar, agradecendo a Deus, o Senhor, por mais essa oportunidade. Foi muito feliz as igrejas, com seus líderes, que tiveram a iniciativa de fazer os cultos online, escola bíblica dominical online, e a palavra está chegando nos lares. É Cristo, e é o verbo que se fez carne, a palavra. Se a Bíblia é a palavra escrita, Jesus é a palavra viva, que chega até você. Nosso conselho, como pessoas de Deus, é que você tome a sua decisão hoje e agora, em receber, em aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. A tua religião
não vai te levar para o céu. Não é porque você é de uma outra raça, de uma outra nacionalidade, não é o seu dinheiro, não é o seu diploma, não é a sua fama, não é a placa denominacional que você faz parte. Isso não vai te salvar e nem salva ninguém. A Assembleia de Deus não salva ninguém. Ela apenas prega a mensagem de salvação. E a mensagem de salvação é essa: que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A todos, o nosso apreço, o nosso carinho, o nosso muito obrigado. Fiquemos com a palavra do Senhor e até uma próxima oportunidade, querendo Deus, que Jesus pode voltar e arrebatar a sua igreja. Muito obrigado mais uma vez, Pai do Senhor Jesus, a todos os irmãos. Glória a Deus. Muito bem, meus amados. Palavra e estudo bíblico nessa manhã, muito especial a todos nós. Creio que tem alcançado o seu objetivo de trazer conhecimento a todos nessa manhã. Como já foi falado, nós estamos hoje é comemorado o Dia das Mães. E nós não podemos ficar de fora e deixar esquecido ou não fazer menção aqui desse dia especial, porque também precisamos falar que o Dia das Mães não é só hoje, mas o Dia das Mães ele é todo dia. Todo dia as nossas mães merecem a nossa atenção, o nosso respeito, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa dedicação, porque sempre foram elas que deram tudo de si para criar os seus filhos, para educar os seus filhos e para vê-los sempre bem. Nós temos aqui uma singela homenagem às nossas mães, em que nesse momento, nós, através dessa homenagem, queremos deixar um abraço especial para todas as mães, mas eu quero aqui especialmente deixar a 3 mulheres que são mães muito importantes na minha vida, né? Na vida dos nossos filhos, que é a minha querida mãe, a irmã Arlete, que é uma mãe muito especial como todas as outras. Também quero fazer a menção aqui de uma segunda mãe que eu tenho, que é a irmã Maria Helena, minha sogra, que eu costumo chamá-la de segunda mãe. E também um outro muito especial, a minha esposa, que é a mãe dos meus filhos, a irmã Leide, tá? Mas não podemos esquecer das nossas mães, que são as esposas dos nossos líderes. 3 mulheres especiais também, que são as nossas irmãs, a irmã Antônia, esposa do pastor José da Luz, a irmã Dilene, esposa do pastor Osvaldo, e a irmã Valceni, que é a esposa do presbítero Antônio Martins. São as esposas dos nossos líderes da Assembleia de Deus em Capanema. E em nome dessas 6 mães que nós fizemos menção aqui, nós queremos desejar a todas vocês um feliz Dia das Mães, que vocês sintam-se abraçadas, honradas, tá? Também ainda queremos dizer aqui um pequeno trecho que diz: ser mãe é um trabalho muito duro, exige muito sacrifício, mas mãe é um exemplo de dedicação,
carinho e perseverança. Vocês merecem todos os elogios. Aqui na terra, somente o amor de mãe reflete ao amor puro e verdadeiro que vem de Deus. E nós queremos oferecer a vocês 2 versículos bíblicos. Diz assim o primeiro: seus filhos se levantarão e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Provérbios 31, versículos 28 e 29. E o segundo versículo está em Filipenses, capítulo 1, versículo 3, que diz: agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Tá bom? Recebam esses 2 versículos em nome do Senhor Jesus e que vocês tenham um dia muito especial na presença do Senhor, com certeza cercado por seus filhos e filhas que estão aí com você para tornar o seu dia mais alegre e mais feliz. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 525 e convidamos a todos para louvarmos juntos. Glória a Deus. Glória a Deus. Conosco nós, mais uma vez, encerrando a Escola Bíblica Dominical, com oração, nós convidamos o diácono Fabiano Lima. Vamos orar mais uma vez e assim encerrando nossa Escola Bíblica Dominical Online. Eterno Deus, soberano Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta manhã abençoada, aonde o Senhor nos presenteou com mais um estudo bíblico. Ó Deus, com mais uma porção poderosa, santa, gloriosa das Sagradas Escrituras. Tua palavra é a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que traz luz e entendimento acerca do presente e do futuro. Muito obrigado, Senhor, por nos alimentar espiritualmente, por este pão, por este maná que desceu do céu, Pai. E nosso espírito, nossa alma foi nutrida, ó Deus, pois só a Tua palavra pode fazer isso. Ela é o alimento da alma e do espírito. Aplica, meu Senhor, essa palavra em cada vida e em cada coração, que possamos colocá-la em prática, Senhor. Teus ricos conselhos de amor, Teus ensinamentos preciosos, ó Deus, Tua lei, Pai, Teus justos preceitos e mandamentos, é toda a nossa alegria, é todo o nosso prazer, pois ela é luz, Senhor, para o nosso caminhar. Muito obrigado por esta palavra. Não somos merecedores, mas isso é graça de Deus operando, a multiforme graça do Senhor trabalhando em nossas vidas. Abençoe, Senhor, toda a equipe aqui que participou dessa gravação, todos os irmãos que cooperaram e oraram, e as pessoas de casa que nos acompanham, Senhor. Nós queremos te agradecer pela vida do anjo da igreja, pelo ministério desta igreja, pelos trabalhadores e trabalhadoras do santo e poderoso Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ó, meu Senhor,
Abençoe todas as mães e consola os corações daqueles e daquelas que já não têm mais a sua mãezinha, pois elas dormem no Senhor, aguardando o teu retorno para arrebatar a igreja santa, a igreja imaculada do Deus vivo. Muito obrigado por tudo. Abençoe cada lar, cada família, cada irmão. Essa é a nossa oração rogativa no nome santo e bendito de Jesus. Amém. E paz do Senhor mais uma vez a todos.